a todos a ouvir a mensagem de hoje que tem por base o texto do Antigo Testamento, de Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículos 6 até o 8. E destacamos o versículo 8 que diz assim: Todos eles sabem usar bem a espada e são treinados para a guerra. Cada um está armado com uma espada por causa dos perigos da noite. O tema de hoje é Deus abençoa quem faz a sua parte. Este texto está relacionado aos cânticos do rei Salomão que ele tem em relação à sua própria esposa. Ele fala sobre os momentos bons, momentos difíceis de um casamento, onde no noivado ou então no casamento existe o ato conjugal e é preciso respeitar isso como uma instituição de Deus. E cada um fazendo a sua parte no casamento faz com que o casamento ele fique melhor, ele fique bem estabelecido, porque no casamento Deus não quer que um somente faça a sua parte. Os dois precisam agir da mesma forma e precisam um cuidar do outro e também um estar à disposição do outro. Quando um se nega no casamento a fazer a sua parte que lhe cabe, então o casamento ele se destrói, ele se termina. E aqui fala-se de casamento de um homem e de uma mulher. Deus quer que seja desta forma. E nós, como filhos de Deus, obedecemos a Deus. Deus estabeleceu desta forma o matrimônio e é assim que precisa ser para os filhos de Deus. E aqueles que não são filhos de Deus, eles então têm outras formas de casamento e eles que se virem um dia vão estar diante do Senhor para se justificar. O que não existe justificativa porque o Deus Criador de todas as coisas fez de uma forma e é essa forma que precisa ser. E ele colocou leis e as leis precisam ser obedecidas. A comparação aqui é de um casamento, de um marido e de uma esposa, bem estruturado num casamento, é igual a um exército. Quando o exército está bem aparelhado, ele está bem treinado para as suas funções, ele vai conseguir ir bem numa guerra, ele vai conseguir defender bem o seu povo. Da mesma forma, o homem, ou então também a mulher, quando está bem aparelhado com a palavra de Deus, com o que é correto neste mundo, como Deus coloca, ele vai conseguir defender a sua própria família, vai conseguir fazer uma boa estrutura de casamento e também familiar na criação dos filhos e ficar juntos com o Senhor. E é desta forma que Deus quer. Deus não quer que o casamento seja simplesmente um ato mundano aqui no mundo, ato que a sociedade respeita ou não respeita, ou seja feito conforme os moldes sociais. Deus está em primeiro lugar no matrimônio, assim como também em qualquer função deste mundo, porque tudo é de Deus. Não é do mundo, isso não é das pessoas. Nós não somos donos de nada, é Deus que é dono. Ele que criou, ele é o dono. Nós apenas somos passageiros neste mundo. A mesma coisa se nós vamos subir num ônibus, pegar esse ônibus para ir a algum lugar, ou um avião, ou um barco, ou um carro, e nós somos passageiros, nós não vamos mandar o motorista ou o dono daquela propriedade fazer aquilo que nós queremos. Para a segurança, sim, mas imagine que vai ter toda a segurança e tudo certo vai se encaminhar da mesma forma, da melhor forma. Nós não temos que dar palpites sobre isso, sobre a cor do veículo, sobre isso ou aquilo que está funcionando muito bem. Nós somos apenas passageiros, nós embarcamos e depois descemos.
Aqui no mundo é a mesma coisa, nós embarcamos nesse mundo na nossa concepção. Quando o pai e a mãe tiveram um casamento, e a partir desse casamento nós fomos concebidos, depois fomos chamados para juntos do Senhor na palavra, no batismo, na pregação, e nós nos tornamos filhos de Deus pela graça de Deus. E nós então somos passageiros deste mundo que é de Deus. É pena que o mundo está no pecado, sim, nós sabemos, mas o controle ainda está nas mãos de Deus. E aí nós vamos vivendo neste mundo conforme as leis de Deus, e assim nós vamos descer um dia deste mundo e ir para a morada celestial. Não convém para nós criarmos novas regras. Isso não faz parte da vida humana, nem especialmente da vida cristã. Nós ficamos juntos com o Senhor e tentamos cumprir os seus mandamentos. E ao cairmos nos mandamentos, nós sempre podemos ser recuperados pela graça de Deus através de Cristo e recebermos o seu perdão. E assim vamos vivendo a nossa vida, fazendo bom uso daquilo que Deus nos dá e fazendo a nossa parte, a parte que nos cabe num casamento, numa família, no trabalho, na sociedade, na igreja. Cada um fazendo a sua parte como lhe cabe, e Deus sempre vai nos abençoar através de Cristo. Amém. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai Celestial, ajude-nos a nós podermos fazer a nossa parte. Muitas vezes até tentamos, não conseguimos, mas pedimos a Tua ajuda, porque neste mundo pagão e perdido, muitas tribulações nos acontecem. Fica perto de nós, de cada um de nós, e nos abençoe, para nós fazermos a nossa parte que nos cabe aqui na terra, e assim o Senhor nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.